te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde procederemos com a leitura dos versículos 13 a 20. Vamos nos colocar de pé para a leitura do Evangelho, assim é a tradição da igreja. O Evangelho é boa nova, deve sempre ser recebido com expectativa, com atenção, por isso ele é sempre lido de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 20. Certamente um texto bem conhecido de todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 20. Diz assim, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizeis o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Bendito seja por sua palavra, a igreja pode assentar-se. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e para nós ela é viva e é eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é alimento para a nossa alma. Por isso nós te rogamos encarecidamente, fala conosco. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Pai. Nós queremos cumprir os teus propósitos nas nossas vidas. Por isso, Senhor, mais uma vez te pedimos. Fala aos nossos corações. É a nossa petição, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Alguns instantes nós estávamos na sala do pastor, no gabinete pastoral, antes de virmos para cá, e estávamos nos lembrando de um episódio que ocorreu na igreja de Copacabana há mais ou menos um mês e meio. A igreja foi invadida e a invasão, além de arrombar e de subtrair da igreja bens preciosos, objetos utilizados para o culto do Senhor, e tudo que há na igreja é voltado para isso, para pregação, para glorificação e para a expansão do reino. Não contentes em apenas depredar, não contentes em apenas roubar, eles também quiseram zombar, quiseram escarnecer. E uma das coisas mais tristes foi que um dos meliantes defecou na igreja e limpou-se com a toalha que cobre a mesa da Santa Ceia. E para nós isso é algo extremamente terrível. Mexe com a gente lá dentro, porque quando zombam do nosso Deus, é pior do que se zombassem de nós. E a gente, desde aquele tempo, a gente tem enfrentado algumas situações na igreja. Mas uma coisa eu tenho certeza, que com esse episódio ficou mais claro. Se alguma vez a gente tinha dúvida, se em algum momento a gente pensou diferente, hoje nós temos a certeza absoluta que a igreja precisa estar naquele lugar. Nenhum outro lugar, ali naquele endereço onde ela está há quase 112 anos. Pois esse é o mundo que vivemos. O evangelista João já nos disse que o mundo jaz no maligno. E às vezes nós perdemos isso um pouco de perspectiva. Nós nos brutalizamos, sabe? A gente se acostuma com a violência,
a gente se acostuma com desrespeito, a gente se acostuma com sofrimento, a gente se acostuma com quem persegue a nossa fé, e a gente vai se embrutecendo e vai deixando as coisas perderem um pouco do peso que elas deveriam ter. E a igreja está onde ela precisa. E a igreja de Copacabana não é diferente da igreja em Catarcione. Talvez vocês não tenham enfrentado uma situação semelhante a essa, e eu espero que vocês nunca passem por isso. Mas eu sei que a igreja de Catarcione tem os seus desafios. Tem aquilo que tem lutado para continuar e permanecer sendo igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa. A igreja está aonde ela precisa estar. Tenha certeza. Se ela está aqui há 22 anos, porque Deus assim o quer. E o mundo jaz no maligno, e a gente sabe, as forças das trevas têm militado contra a igreja de Cristo, mas a palavra do Senhor é muito clara, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu e você devemos nos imbuir dessa certeza e lutarmos dia a dia para sermos igreja. Para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Para que a igreja permaneça de portas abertas, pregando o Evangelho. Para que a luz seja espargida neste mundo em trevas. A gente lendo o texto, é um texto bem conhecido, a gente precisa entender que o mundo de Jesus também não era muito diferente desse nosso mundo, não. Era um mundo também que já, naquele tempo, jazia em trevas. Ora, João, evangelista, quando escreve o seu texto, já se passou um bom tempo após a morte de Jesus. Você sabe que os evangelhos não foram escritos concomitantemente. Nós tivemos um tempo onde a primeira geração, aqueles que andaram com Cristo, estavam presentes e depois esses morrem, e já começa a segunda geração e eles, a tendência é se afastar cada vez mais. Então vamos registrar logo tudo o que aconteceu, para que não caia no esquecimento e não haja nenhuma dificuldade. Então João, quando escreve e diz que o mundo jaz no maligno, ele já tem plena convicção de que aquele mundo era mau. Ora, o mundo de Jesus era um mundo onde o povo de Deus estava sendo dominado pelo povo romano. Roma, um império gigantesco, que tinha a sua pax romana, que era conseguida através da força. Talvez você não saiba, mas os romanos gostavam bem da crucificação. A crucificação de Jesus não foi nenhuma exceção e nem foi algo assim tão extraordinário do ponto de vista romano. Numa rebelião de escravos, eles crucificaram no único dia 3.000 pessoas. E colocaram as cruzes ao lado da Via Ápia, que levava até a cidade de Roma, para que todos que chegassem à cidade, que era a capital do império, já tivessem ideia de como funcionava a paz em Roma. Era o mundo daquela época. Um mundo onde a própria religiosidade também estava um tanto quanto distorcida. Se você olhasse para o Templo de Jerusalém, que era não só o centro da fé, mas também o centro da vida social e política do povo judeu, ele era todo separado, todo dividido. Quando você entrava, você tinha ali o pátio dos gentios, onde os não-judeus poderiam estar. Logo depois vinha o pátio das mulheres, onde elas ficavam circunscritas, dividido por um grande muro entre o pátio das mulheres e logo após o pátio dos israelitas, ou o pátio dos homens, onde somente os judeus, vistos como puros, podiam estar ali. Logo mais à frente, mais uma divisão, e tinha o lugar onde os sacerdotes estavam, e assim sucessivamente, até chegar nos Santos dos Santos. E eram todos divididos em grau de pureza. Os gentios, claro, pagãos, nenhum grau de pureza. As mulheres, um pouquinho mais puras do que os gentios, mas não tão puras assim. E assim era visto, o povo todo dividido em castas, todo separado, e as pessoas olhavam e julgavam quem era mais santo e quem não era. E era assim também o tempo de Jesus. O Evangelho de Mateus, nesse texto que nós acabamos de ler,
Ele está inserido nesse contexto social de um governo romano, de uma religiosidade já não tão sadia como fora outrora, mas Jesus veio, o Messias está lá. E começou a fazer coisas extraordinárias. O Evangelho de Mateus, ele tornou-se popular muito cedo, e é por isso que ele é o primeiro que entra no cânon do Novo Testamento, não por ter sido o primeiro a ser escrito, o primeiro foi o Evangelho de Marcos, mas ele é o primeiro a entrar no cânon, pois ele ganhou importância e relevância muito cedo dentro da igreja. E devido a isso, há uma palavra muito calcada no Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias profetizado lá desde a antiguidade, e falando para judeus conversos, em sua maioria, esse evangelho fica popular e por isso ele encontra seu primeiro lugar logo no cânon do Novo Testamento. Nós estamos agora numa parte do evangelho de Mateus, onde tem um texto muito interessante falando da confissão de Pedro. Antes disso, ele começa assim, Jesus fazendo uma pergunta, veja bem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus aqui ele já começa utilizando um título, Filho do Homem, que já era associado ao Messias, aquele que no fim dos tempos viria para redimir a Israel. Então, a resposta que os discípulos dão a respeito do que o povo dizia. E eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Uma resposta bem interessante, mas veja bem, mostra que o povo não faz ideia de quem é Jesus. Primeira coisa que eles dizem é João Batista, que até pouco tempo estava vivo, mas já fora morto, decapitado. Seria uma resposta então tanto quanto incompreensível. Ora, se João Batista morreu há pouco tempo, como poderia ser Jesus ele? Depois Elias. Elias a gente já sabe. É um ícone do Antigo Testamento. Afinal de contas, você se lembra bem do embate de Elias contra os profetas de Baal. O culto ao Senhor estava relegado e estava naquela época bem complicado. E Elias enfrenta os profetas de Baal e os vence. E assim o culto ao Senhor retorna ao seu devido lugar e ele se torna um ícone do Antigo Testamento. E também era um profeta milagreiro. Então não seria muito difícil associar Jesus a Elias. Por exemplo, Elias também fora numa carruagem de fogo, subir aos céus, e eles queriam que Elias, nos últimos tempos, viria para anunciar o juízo. E talvez na pregação de Jesus, também anunciando como João Batista o arrependimento, eles pudessem ser confundidos. Mateus, diferente dos outros dois evangelhos, ainda inclui um outro profeta, Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Era aquele que chorava pelo povo, aquele que sentia a dor de um povo que se afastara de Deus e que sofreria as penas desse afastamento. Mas havia uma crendice também bem popular na época, que não é bíblica, mas nos documentos extrabíblicos dos judeus, que dizia que em determinado momento, vendo que Jerusalém iria cair, Jeremias esconderam todos os utensílios sagrados do templo e os guardaram e se esconderam numa caverna. E a crença popular dos judeus daquele tempo cria que mais à frente, no retorno, quando o Messias estivesse para vir, Jeremias deixaria a caverna e traria novamente os utensílios sagrados que havia escondido, para assim o culto ser novamente prestado como deveria ser. Independente dessas coisas, o que o povo está dizendo é que não sabe quem é Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com você nesta noite. Você acha que, diferente do tempo de Jesus, hoje o povo conhece Jesus? Existe uma canção bem antiga já, de um grupo que você deve conhecer, chamado Vencedores por Cristo. E ela começa assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se diz até. Mas Jesus é bem mais importante,
quando se fala do seu grande amor. Por isso é importante que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Essa é uma canção muito bonita, e se você quiser ouvir, só procura aí nos seus aplicativos de streaming de música, que você vai encontrar lá em Vencedores por Cristo. Essa música é de 1973, é mais antiga do que eu, e já aborda essa mesma questão. O mundo não conhece. Jesus às vezes fica sendo disputado por ideologias. Uns chamam ele de esquerda, outros dizem que ele é de direita, mas na realidade Jesus está acima de tudo isso aí. O mundo fica aí tateando e procurando Jesus de algumas maneiras e não consegue ver. Afinal de contas, o mundo jaz nas trevas. E ao mundo não foi dada essa revelação. Eles não sabem mesmo. Tal qual o profeta Isaías recebera o seu chamado lá no capítulo 6 do seu livro. Precisamos que alguém pregue, mas quem enviarei? O mundo está cego, não conhece a mensagem do Evangelho, não sabe quem é Jesus, não entende que existe um Deus nos céus que se importa conosco aqui na terra. E vive aí tateando e se enfurnando em lugares onde não vai encontrar Deus. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui nesses bancos e estão em outros lugares, procurando Deus sem saber? Estão pelos bares, pelas esquinas, nos bailes da vida, estão se largando nos vícios, na promiscuidade, no alcoolismo e tantas outras coisas, porque não entendem que o vazio que precisam para preencher o coração, o que eles precisam para preencher o vazio do coração é Jesus. É Jesus que veio ao mundo por amor a nós, que em obediência ao Pai, deixou a sua glória, a sua majestade, encarnou-se como ser humano, como eu e você, conheceu as mazelas da humanidade, andou pelas ruas poeirentas da terra, enfrentou os desafios que nós enfrentamos, foi traído por um amigo com um beijo, negado por outro, e finalmente crucificado numa cruz em frente à sua mãe. É Jesus que muda a história, que muda o destino, que dá sentido à nossa existência. Mas o mundo não o conhece. O mundo não sabe. O mundo até pinta um Jesus, de acordo com a sua ideia, com aquilo que pensam, a maneira como querem, porque Jesus hoje também é feito conforme o sabor do freguês. Quem é de um jeito, pinta ele daquela forma, e outro pinta de outro jeito, e a gente vai colocando Jesus de acordo com o que a gente quer. E se esquece, e o mundo não tem sequer conhecimento de que o único Jesus existente é o Jesus que a Bíblia apresenta. O mundo não conhece Jesus. E na pergunta que Jesus faz aos discípulos sobre a multidão, é isso que a gente aprende. Eles não entendem. Eles podem até ver Jesus e vê-lo fazendo um milagre, podem ouvir as suas palavras, mas essa mesma multidão que o acompanha, em algum tempo vai estar cantando Hosana ao que vem, em nome do Senhor, e mais ou poucos dias depois estará gritando, crucificam, 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 e trocando por um bandido. O mundo não conhece a Jesus. Mas Jesus faz a mesma pergunta aos seus, e a resposta é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o centro do texto. O que vem antes e o que vem depois é derivado dessa resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro fora escolhido pelo próprio Jesus. Você deve se lembrar no relato de Marcos a respeito do chamado dos discípulos. Jesus está andando à beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré, e olha e vê os homens lá pescando. Ele diz para os homens: vem, que eu vos farei pescadores de homens. E o texto do Evangelho nos diz que aqueles homens largaram tudo e seguiram Jesus.
foram escolhidos pelo próprio Deus. E essa escolha é algo tão maravilhoso que é impossível dizer não. É uma escolha que vem de Deus para nós, inunda o nosso ser, e a nossa resposta é positiva a esse chamado, pois ele muda a nossa vida e nos dá nova perspectiva, um novo prisma para viver. Mas tal qual aconteceu com os discípulos na época de Jesus, aconteceu com cada um de nós aqui. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua existência, da sua jornada nesta terra, ouviu o chamado do Senhor, dizendo: vem. A igreja de Catacione recebeu esse chamado. Chamado para pregar, para dar a resposta de quem conhece Jesus, de quem sabe quem Ele é, pois anda com Ele e foi escolhida por Ele. Andar com Jesus é ter a vida mudada, transformada. A igreja deve ser sal e luz nesta terra. Deve trazer dentro de si o amor de Deus e espalhá-lo e espelhá-lo no mundo. É o nosso desafio. Nesse mundo que jaz nas trevas, nesse mundo que tantas vezes odeia a igreja, nesse mundo que tantas vezes quer nos calar, nesse mundo que tantas vezes não entende o que nós dizemos, nós somos colocados aqui para dar a mesma resposta. Não a resposta de quem não conhece, não a resposta de quem não vive com Cristo, mas a resposta de quem foi chamado por Ele e que vive por Ele, para Ele e por meio dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, você sabe, é o mesmo equivalente de ungido e Messias. São todos termos sinônimos. A unção era dada a reis, a sacerdotes e alguns profetas. Simbolizava que aquela pessoa fora separada para um desígnio de Deus. Deus o havia comissionado para fazer algo. Quando Pedro diz que Jesus é o Messias, é o ungido, ele está afirmando que Jesus era aquele que havia sido separado por Deus para fazer o que estava fazendo. Trazer o reino de Deus ao mundo. Salvação à humanidade. E hoje nós somos escolhidos para propagar esta mensagem. Que Jesus já veio ao mundo, que ele morreu e ressuscitou, e que ama a todos nós, e que em obediência ao Pai e ao plano de redenção, enfrentou a cruz, o Calvário, por mim e por você, que não existe amor maior que esse, não existe amor que se compare a esse. Esse é o papel da igreja, a propagação e a pregação do Evangelho, através da palavra e principalmente da vida. A resposta de Pedro, ela não é uma resposta vazia, e assim não pode ser. Não pode ser apenas palavra. Pois o ditado até diz que as palavras o vento leva. Mas ela deve ser principalmente calcada na nossa existência. E a existência da igreja é a existência da pregação, da propagação do reino dos céus. A igreja de Catacione foi plantada aqui porque Deus assim o quis. Não foi obra humana, não foi porque alguém um dia acordou de manhã e falou: mesma coisa, vou jogar uma igreja ali naquele lugar. Não. Deus assim o quer. E para que ele o quer? Para a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar os homens. E esse mundo só muda com a pregação do Evangelho. Esse mundo só é um pouquinho transformado e se torna um pouquinho melhor quando as pessoas entendem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E às vezes nós nos calamos, às vezes a gente deixa para o próximo, a gente vira e fala assim: isso é papel do pastor pregar. O pastor prega, e eu tenho certeza que fica bem feliz. Eu gosto muito. Mas não é a minha única função. E pregar com a vida, às vezes, fala muito mais do que estar aqui no púlpito falando.
A vida vai dizer exatamente aquilo que você crê. A vida vai espelhar a sua própria confissão de fé dia a dia. E as pessoas vão olhar para mim e para você e vão pensar, caramba, essa vida é diferente. Engraçado, né? Você está sorrindo, está todo mundo aborrecido, está todo mundo triste, e você parece que está feliz. Não tem problema, não? Ah, não, a gente tem. Só que a gente é gente de fé. A gente crê no que a Bíblia diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente sabe que as dificuldades vêm, mas elas também vão. A gente enfrenta os nossos percalços, a gente também fica doente, a gente também perde gente que ama, a gente tem todos os problemas que todos têm. A nossa diferença é que Jesus está conosco, como ele prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O mundo precisa ouvir isso, porque o mundo não sabe do amor de Deus. Não sabe da realidade de um Jesus que ama e está presente na nossa vida. De um Jesus que se importa com o nosso cotidiano, com as dificuldades e com os problemas que a gente enfrenta. Com Jesus que ouve a nossa oração, mesmo a gente não sabendo orar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O mundo precisa entender que Jesus veio ao mundo por amor a Deus e por amor aos seus filhos. E num mundo tão carente de amor, num mundo tão violento, num mundo tão bruto, uma mensagem de amor verdadeiro faz muita diferença. É claro que você conhece um monte de outras mensagens. Tem muitas músicas, muitos poemas, muitos filmes, muitos livros, mas nenhum deles se equipara ao amor de Deus, expressado cabalmente através de Jesus. Nenhum deles. E eu e você somos emissários para pregar essa palavra. Para dizer a esse mundo que não conhece Jesus, que tem uma vaga ideia de quem ele é, que às vezes o distorce tanto e o leva tão para longe do que a Bíblia mostra de quem é Jesus, que somente a igreja de Cristo tem como dizer quem Jesus realmente é e o que ele faz e o quanto ele faz. Pois ele muda a nossa vida não somente para esse mundo, ele muda a nossa vida para a eternidade. Tem gente aí fora achando que não existe eternidade, que aqui se faz, aqui se paga, e que após a sepultura, acabou. Mas a Bíblia nos ensina algo muito diferente. Nos ensina que Jesus, além de nos dar vida e vida abundante, nos dá vida eterna. Uma vida que começa assim nesse mundo e vai invadindo a eternidade e vai nos preparando para o porvir. E o mundo precisa ouvir isso. Igreja, você está aqui, neste lugar, há 22 anos, para pregar essa mensagem. Jesus ama. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele nos dá vida abundante, vida eterna. E não há amor igual ao amor de Deus. Jesus, diante da resposta de Pedro, vai dizer o seguinte: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Olha, não foi você que chegou a essa conclusão. Apesar de você ser um homem inteligente, um homem que eu escolhi para permanecer na missão, mesmo após eu ser assunto aos céus, quem te revelou foi Jesus. Foi Deus, foi obra do Senhor, foi a sua vontade que trouxe a revelação. Foi assim conosco. A igreja, ela não é obra do coração do homem, ela não é a vontade do homem. A igreja está aqui porque Deus assim quer. E às vezes nós enfrentamos dificuldades, percalços na jornada da igreja, e a gente fica pensando, será? Mas será? Será que é para ser assim? Será que é para ter igreja? Será que a gente não deve fazer outra coisa da vida? Não! Isso está acontecendo porque você foi chamado para isso. E a igreja nasceu no coração de Deus. Pois ninguém revela
a não ser Deus. E todo esse povo que está ao redor desta igreja, está sob a influência dela, é plano de Deus que eles recebam a mensagem do Evangelho. O instrumento de Deus para isso é a igreja presbiteriana em Catarcione. Enfrentam dificuldades? Eu não sei, mas porventura devem enfrentar sim, porque todas as igrejas enfrentam. Há momentos de dificuldade, há momentos de alegria, há momentos de escassez, há momentos de abundância. Essas coisas são assim porque a vida é assim. Mas nós nunca devemos perder de vista que é o Senhor quem nos quer aqui. O Senhor que trouxe cada um de vocês hoje para sentar neste lugar. É o Senhor que tem firmado os passos aqui na igreja presbiteriana em Catarcione há 22 anos. Eu acredito que outros já passaram e já se foram. E assim vai ser. Porque é assim o tempo. A igreja ela não ganha um mandato como às vezes os pastores têm, os oficiais têm. A igreja ela só será levada daqui quando Cristo vier buscá-la. Então muita gente ainda vai passar por esses bancos. Mas o que importa é sabermos que quanto for a nossa vez, nós vamos cumprir o nosso papel. De pregar, de abençoar, de sermos instrumentos do Senhor para que outros ouçam a mensagem do Evangelho e sejam libertados das garras do pecado, como eu e você fomos. Graças ao bom Deus, um dia a graça do Senhor superabundou dentro dos nossos corações e nós fomos livres das garras dos pecados. Nós saímos das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor. E aí a nossa vida ganhou sentido. E desde então, nós temos sempre um sorriso no rosto, mesmo que passemos por dificuldades e por tristezas, porque sabemos que o nosso Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. A igreja está aqui porque Deus assim o quer. Não foi a vontade de Pedro. Talvez o plano de Pedro tenha sido ficar no mar por toda a sua vida. Quem sabe legar a sua profissão a filhos e a netos. Mas Deus tinha um plano. E era fazer dele pescador de homens. Nós somos assim também. A igreja está aqui pescando homens. Pescar homens significa falar do amor de Deus. Contar a história de Cristo. Transformar a vida das pessoas com o maior poder que existe nesse mundo. Não é o poder das armas, não é o poder da ideologia, não é o poder do governo, não é nenhum outro poder, é o poder do Evangelho. Esse sim muda o coração. E quando nós entendemos que somos igreja para pregar o Evangelho, que o mundo sim jaz no maligno, que ele está em ignorância, a gente não se revolta contra o mundo, apesar de às vezes ser uma tentação. Nós nos mantemos fiéis aos propósitos divinos, de proclamar as benesses do Evangelho, de transformar vidas pelo poder da palavra de Deus, pois esse é o papel da igreja, o meu e o seu. Portanto, quero que você seja abençoado. Quero que a igreja de Catarcione não somente complete 22 anos, mas 44 e assim sucessivamente, e que permaneça fiel até que Cristo venha buscar. Que esteja nela cumprir o papel que vai se determinar nos últimos versículos. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Bom, o texto está terminando com uma declaração muito conhecida, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na realidade, o que a gente entende do texto é que não é a pessoa de Pedro, apesar de sabermos que ele era um líder da igreja, mas era a resposta de Pedro, de que Cristo era o Messias enviado, o Filho do Deus vivo, e sobre Cristo é que a igreja está
edificada. E através da pregação do Evangelho, as pessoas são ligadas e desligadas, porque é através da pregação do Evangelho que não permite que ninguém fique em cima do muro. A partir da pregação, você sempre toma uma decisão. Ou você aceita o que a Bíblia diz, ou você rejeita. Se você aceita e se converte, você é ligado nos céus. Se você rejeita o que Deus está lhe falando através da sua palavra, você está sendo desligado. É isso que o texto está dizendo, que é a pregação que muda, é a pregação que transforma, é ela que muda a condição do homem, que passa de inimigo de Deus para filho de Deus, que passa de condenado ao inferno àqueles que irão ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Eu e você temos esse papel, pois somos igreja. E ser igreja é um privilégio, pois como o texto nos ensina, foi o Senhor quem nos escolheu. Ele se revelou a cada um de nós. Não foi a nossa vontade, nem o nosso desejo, mas há um plano divino em todas essas questões. E para nós é uma alegria poder participar, pois Deus poderia ter escolhido qualquer outras pessoas, mas escolheu a mim e a você. Veja só que privilégio poder ser igreja, poder propagar o reino de Deus aqui neste mundo. Então, cumpramos o nosso papel. Que Deus nos abençoe e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.